Quando eu recebi o convite por telefone para falar no TED, foi algo extraordinário. Não sei se eu consigo alguma vez traduzir por palavras, porque em agosto deste ano fui convidado para desenvolver uma rubrica num canal televisivo. Para mim era novidade. E depois de ter feito a primeira intervenção, eu cheguei à escola, eu tenho uma escola do Método de Arroz em Matosinhos, e cheguei à escola e disse à equipa, agora eu quero um TED. Eu quero um TED. Se há uns anos atrás a exposição em público me gerava ansiedade, hoje em dia gera entusiasmo, não é? É um impulso para ir para a frente. E eu disse, mas eu quero um TED em 2016, eu quero participar do TED. E 2 meses depois ligaram, por caminhos cruzados, acabaram por me convidar. E no momento em que convidaram, eu comecei a ver o cenário. Então eu comecei a ver o público, comecei a ver o palco, comecei a ver a apresentação, não tinha a menor ideia do que é que eu ia falar. Assim, olha, queres participar no TED? Quero. Vais falar sobre o quê? Eu não sei. E comecei a ver o cenário e consegui trazer uma memória ao meu consciente de quando eu tinha 9 anos. Isto foi já na primavera de 54, não, estou a brincar. Foi na primavera de 93. E que me convidaram, entre aspas, obrigaram, porque com 9 anos não se convida ninguém, portanto só tens tu, vais tu mesmo, convidaram-me para apresentar a festa anual do colégio. Não sei se vocês alguma vez já participaram numa festa anual do colégio. Já participaram? Desde os 2 anos de idade até à 4ª classe. Então aquilo eram 4 ou 5 horas onde eu tinha que apresentar a festa. E eu tinha que apresentar todas as rubricas, não é? Dança, mímica, teatro, enfim, tudo aquilo com 9 anos. E para piorar, pediram-me para fazê-lo com o meu amor de infância. Toda a gente tem um amor de infância, não é? E então era uma menina loira, lindíssima, a Eloisa, que eu carrego no meu coração com uma amizade muito profunda, e convidaram para fazer aquilo com ela. Portanto, era um duplo motivo para eu estar super nervoso. Eu engasguei, tive brancas, enfim, deve ter sido um desastre. O resultado daquilo deve ter sido um desastre. Mas como tinha 9 anos, acho que tinha uma desculpa para poder sair dali, enfim, com um sorriso. E esta ansiedade, estas emoções, ansiedade, medo, culpa, vergonha, a sensação de que não somos suficientes, que não somos capazes, elas acompanham-nos durante a nossa vida. Eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa que diz: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. E o grande problema é que, por mais que Deus queira, entre aspas, por mais que nós sonhemos, por mais que nós queiramos determinadas coisas, quando nós, no momento decisivo, não temos as emoções certas, as coisas não funcionam. É porque nós não conseguimos ter ou fazer com que o cérebro, na hora H, disponibilize todas as ferramentas, toda a criatividade, toda a inteligência, todo o brilho que nós temos para fazer com que aquilo funcione. E se durante muito tempo esta ansiedade me acompanhou, a dada altura tornou-se um mote para a minha vida, tornou-se um motivo. Eu quero fazer com que as pessoas tenham emoções verdadeiramente poderosas. Eu quero fazer com que as pessoas tenham estados de performance para conseguirem realizar os seus sonhos e realizar os seus propósitos. É isso que me move e é isso que me traz aqui hoje. O que eu vou tentar explicar num espaço bem curto, porque faltam 15 minutos e isto é um trabalho de uma vida, é como é que nós podemos, de forma muito simples, transformar emoções deste género, deste calibre, que são limitadoras, para emoções que, de facto, nos aumentem ou que alavanquem a nossa performance. Emoções como gratidão, contentamento, otimismo e entusiasmo. Para nós percebermos como é que as coisas funcionam em termos de resposta no nosso organismo, a maior parte dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos movimentos corporais, eles são absolutamente automáticos. Eles são reflexos ou condicionados ou incondicionados. Muito raramente nós temos uma intervenção consciente, ou seja, uma intervenção lúcida sobre as nossas decisões durante o nosso dia. E se quiserem pensar sobre isso, procurem relembrar-se de quantas decisões absolutamente divergentes vocês tiveram no último ano. Divergentes no sentido de serem contrárias às expectativas ou de serem contrárias ao comportamento. A maior parte das nossas decisões são expectáveis. Nós somos seres programados, condicionados e, por isso mesmo, as respostas já são esperadas. E desta forma, a grande diferença entre os reflexos, só para não ficarem na dúvida, é que um reflexo incondicionado pertence à nossa biologia. Por exemplo, eu transpiro quando tenho calor, eu salivo quando sinto o aroma da comida e por isso nós partilhamos estes reflexos. Já os condicionados, eles são derivados das nossas experiências, do nosso comportamento. Então, por exemplo, perante determinado estímulo, perante uma determinada situação, nós não podemos ter uma não resposta.
Tá? Se alguma coisa acontece na nossa vida e o nosso cérebro capta aquela informação ou capta aquele estímulo, ele não pode ter uma resposta, uma não resposta. Então imaginem que a namorada pergunta ao namorado: achas que eu estou mais gorda? Este silêncio é de morte. Não dá. Então, a única forma que ele tinha de ganhar pontos não é responder ao estímulo, era evitar o estímulo. Não é? A única forma de safar disso é evitar a pergunta, porque quando a pergunta foi feita, acabou, não tem forma de ele resolver. E uma não resposta, ou uma suposta não resposta, não fazer nada, é muito pior. Achas que eu estou mais gorda? É um desastre. Acabou ali a relação, não é? Então, este tipo de reflexos que nós temos, por exemplo, no trânsito, estamos atrasados, temos o tempo contado, estamos a ir para o trabalho, alguém nos buzina no trânsito e insulta-nos. Como é que vocês reagem? É da forma como sempre reagiram. Vai ser excepcional quando, mesmo com razão, nós possamos pedir desculpa e sorrir. Ou seja, ao invés de sermos uma mera consequência daquilo que acontece, colocarmos-nos no lugar da causa e termos a consciência de que a nossa resposta vai influenciar o nosso dia e o dia daquelas pessoas. Então os reflexos funcionam assim. E basicamente nós raramente nos tornamos observadores. Ou seja, tornamos-nos conscientes do momento. Quando eu comecei a praticar o método de Rose, comecei muito cedo, com 17 anos. Eu treinava muito, praticava muito. Parecia uma criança que tinha descoberto um gelado. Não é? Não tinha a menor ideia para onde é que aquilo me havia de levar. Mas, de facto, fascinava-me tanto a prática, eu sentia tanto prazer, que comecei a treinar muito, essencialmente, técnicas respiratórias. E, num determinado momento, eu percebi que eu saía de cena. Não sei se já vos aconteceu, de estarem ou numa discussão, ou em algum hábito que seja automático e saírem de cena. E, ao mesmo tempo, desdobrarem e estarem a fazer aquilo e estarem-se a observar. Tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Não é? O que é que eu estou aqui a dizer? Então, essas situações, elas são absolutamente extraordinárias porque é nesse momento onde nós vamos ter uma maior capacidade de mudar o curso natural das coisas. É nesse momento em que nós temos a oportunidade de mudar a resposta e de iniciar um novo comportamento. Então a respiração tem esta capacidade extraordinária, a meu ver, é muito empírico, porque ela está nos dois mundos. Ela tanto pode ser absolutamente inconsciente, e ainda bem que isto acontece, já vamos ver porquê, ou ela pode passar para um patamar do consciente e eu começar a sentir a minha respiração. Esta capacidade de nós sentirmos a respiração e interferirmos no momento e mudarmos os nossos condicionamentos desenvolve a nossa plasticidade mental, ou seja, a capacidade que nós temos em mudar sinapses. Perante o mesmo estímulo, nós termos uma resposta diametralmente oposta e produzir novos resultados. E é incrível o efeito que isto tem na percepção da realidade e na percepção da passagem do tempo. Vocês sabem que à medida que nós envelhecemos, e as pessoas com mais idade queixam-se um pouco disso, a percepção é que o tempo passa cada vez mais depressa. A culpa não é do tempo, a culpa é da quantidade de experiências novas que nós deixamos de ter. E por isso é que quando nós fazemos uma viagem e tem cores novas, a língua é diferente, tem pessoas diferentes, tem arquitetura diferente, a gastronomia é diferente, uma semana parece que é um ano. Porque o cérebro está constantemente a processar informações novas e isso coloca-nos dentro da experiência, retira-nos dos automatismos. Okay? Ainda assim, nós não devemos desvalorizar os nossos processos inconscientes, ou seja, os nossos reflexos. O inconsciente tem coisas absolutamente extraordinárias. Quando nós nascemos, se nós tivéssemos que pensar na respiração, ou seja, se nós fôssemos obrigados a respirar de forma consciente, seria um desastre. Tá? E eu frequentemente ensino isto aos meus alunos e algumas vezes eles têm dificuldade, depois de tornarem a respiração consciente, a deixarem a respiração acontecer. Isto vai acontecer convosco hoje. Tá? Vocês vão ter imensa dificuldade em ir embora e fazer com que a respiração funcione. Se tiverem, eu desenvolvi um produto incrível, que é um áudio, depois vai estar à venda, vocês colocam e aquilo é basicamente isto. Inspire, dá uma pausa e expire. E podem andar com isso a vida toda, vai funcionar. Vocês vão sobreviver, nada de mais vai acontecer. É inacreditável, mas funciona. Se vocês se deparassem com esta imagem, mas sem ser num ecrã, e com este som sem ser num ecrã, o que é que acontecia? A respiração inconsciente ela tem vantagens inacreditáveis e uma delas, e acontece com todos os animais, é de fazer com que o corpo possa transitar entre um estado de absoluto repouso para um estado de alerta.
Tá? Isto acontecia connosco na savana africana, acontece com os nossos gatos em casa, que estão a descontrair e, de repente, por um estímulo, ficam absolutamente iriçados e estão disponíveis com toda a força para reagir. Então, se nós nos deparássemos com isto, o nosso cérebro ia desligar um sem número de funções que não são essenciais à sobrevivência. E com isto nós íamos desligar a nossa razoabilidade, a nossa lucidez, íamos retirar a energia do nosso sistema imunitário, do nosso sistema digestivo, porque naquele momento isso não importa. Então isto tem a ver com o estímulo do nosso sistema nervoso simpático, que pelo impulso da sobrevivência coloca toda a nossa energia em função de um processo de luta ou fuga. Para que serve a digestão se eu vou ser morto? De nada me serve. Para que serve a minha lucidez se eu vou morrer agora? Então o corpo retira a energia de todos os órgãos, disponibiliza-as para os músculos, o coração acelera e a respiração acelera. A respiração torna-se muito ofegante. E com isto nós conseguimos energia para fugir. Eu fugiria, não sei o que vocês fariam, mas à partida eu fujo. O grande problema é quando esta leoa da savana africana se transforma na nossa namorada, se transforma na pessoa que nos buzina no trânsito, se transforma no nosso colega de trabalho, se transforma num funcionário do Departamento das Finanças ou em qualquer outra coisa no nosso dia-a-dia. E isto acontece. Tá? Quando nós estimulamos o sistema simpático de forma pontual, é maravilhoso, não é? Porque isto gera um estímulo suficiente para que o corpo se mantenha vivo e em alerta. Andar excitado de vez em quando é uma coisa boa, vocês sabem disso, não é? O grande problema é quando nós estamos constantemente a utilizar ou a estimular este sistema e a roubar energia e lucidez dos outros. Então, para isto, nós precisamos de começar a trabalhar o nosso sistema nervoso parasimpático para fazer com que o sistema parasimpático ele é responsável como contrapeso. Não é? Ele tem como características a respiração mais lenta, mais suave, batimentos cardíacos também mais lentos e, portanto, induz o corpo a um estado de relaxamento que compensa o outro. Na natureza isto é muito simples, o animal vai virar presa, foge, corre e depois descansa e está tudo resolvido. Na nossa vida não é bem assim, nós saímos de casa com o estou mais gorda, vou atrasado para o trabalho, já me buzinam, chego, já levo na cabeça porque cheguei atrasado, enfim. E as coisas, na verdade, não têm uma compensação. Um dos exemplos em que estes dois sistemas precisam de funcionar na perfeição e em equilíbrio é a nossa sexualidade. E sim, eu só introduzi isto para ter mais audiência, para poder... ter uma média, não é? É uma estratégia. Mas, no caso dos homens, por exemplo, o sistema parasimpático é responsável pela ereção. E o sistema simpático é responsável por nos conduzir ao orgasmo. Então vocês estão a ver o que é que acontece se estiverem desequilibrados, não é? Ou não acontece, ou acontece cedo demais. E a coisa não funciona. É verdade. Estou a ver agora o pessoal já a começar... Não, deixa-me treinar a respiração. Estou focado. Ou irem para casa e treinar isto. Grandes amigos meus, os bonobo, não sei se vocês conhecem, mas os bonobo são uma espécie matriarcal, primatra, são provavelmente os mais próximos dos seres humanos, e eles resolvem as tensões, os conflitos sociais deles, o excesso do sistema simpático pela sexualidade. Então, dois indivíduos chateiam-se, a matriarca do grupo vai lá e com um contacto mais íntimo resolve as coisas apaziguando. Inclusivamente, há uma lenda de que nós fomos a segunda opção para sermos os sapiens. Na altura que a espécie estava para evoluir, primeiro consultaram os bonobo, disse assim, olha, vocês querem ser os próximos sapiens? E descreveram o que seria o futuro deles enquanto homo sapiens sapiens, e eles, não, a gente está bem assim. E ficaram. Também não estou a sugerir que vocês resolvam os conflitos no trânsito desta forma. Eu acho que é inacreditável que a pessoa buzina... Anda aqui. Vamos resolver isto de forma agradável. Mas sei lá, às vezes com a namorada é capaz de funcionar. Achas que estou mais gorda? Não, anda aqui. Tem que ser rápido. Se derem um passinho, um espaço sem falar, está tudo perdido. A proposta de hoje, e isto não se ensina em 2 ou 3 minutos, obviamente, mas é realmente mudarmos os condicionamentos em 3 passos. Parar, escolher e recomeçar. Vamos ser arquitetos da nossa própria vida. Como é que isto funciona? Ora bem, todas as nossas emoções, todos os padrões emocionais, eles têm uma respiração específica. Quando nós estamos ansiosos, ou quando estamos com medo, ou quando estamos excitados, ou quando estamos entusiasmados ou apaixonados, a nossa respiração adquire uma frequência, uma amplitude e uma velocidade muito característica daquela emoção. E isto serve para conseguirmos produzir um estado biológico que sustente e alimente aquela emoção.
A forma mais fácil de nós dissolvermos esta energia, de dissolvermos este padrão respiratório, é quebrar o padrão respiratório. Aliás, o padrão emocional é quebrar o padrão respiratório. Então vou-vos convidar para fazerem uma inspiração muito profunda, como se estivessem a encher o balão e quisessem rebentar com o balão. Isso não vai acontecer com os vossos pulmões, podem inspirar à vontade. Então inspire, inspire, inspire até o limite, até não conseguir mais colocar ar dentro dos pulmões, e depois vai soltar o ar de forma muito lenta e vai ficar sem ar enquanto puder. Absolutamente sem ar. Quando precisar de respirar, uma nova inspiração profunda até o limite, e depois vai voltar a ficar sem ar. Estou a ver alguém azul já ali na plateia, não vale a pena, e até porque nós não sei se temos aqui o INEM disponível, não é por aí que vocês vão mudar o registro, mas vão parar ao hospital. Então, tem que ser confortável. Nós vamos inspirar de forma muito profunda e reter sem ar. E com isto nós vamos, à partida, neutralizar alguns estados emocionais. Quando são estados mais fortes, existem outras técnicas também poderosas, ou mais poderosas, técnicas respiratórias, mas neste momento, pelo menos, têm essa para começar. Depois de nós neutralizarmos emoções como ansiedade, medo, nervosismo, nós precisamos de mudar o registro emocional. Então, que emoções, no meu caso, funcionam, e que emoções é que funcionam para nos dar mais performance, para nos colocar num estado em que nos possibilita outro tipo de resposta. No meu caso, são emoções de gratidão, e é muito fácil nós nos sentirmos gratos. É muito fácil nós olharmos à nossa volta e enumerarmos 1001 coisas pelas quais estamos gratos, e se não fossem todas elas, bastaria o simples facto de nós estarmos vivos. Em segundo lugar, instalar um estado de contentamento, de termos o privilégio de termos aquela dificuldade, de termos aquele momento para evoluir e de podermos nos superar, podermos ser melhor. E, em último lugar, o entusiasmo. O entusiasmo é provavelmente uma das emoções mais poderosas que consegue cativar, consegue projetar a nossa voz e a nossa mensagem para todos os outros e consegue fazer com que o nosso cérebro tenha automaticamente disponível todas as memórias, todas as sinapses, toda a criatividade. Enfim, imaginem o que é o vosso cérebro a brilhar e com todas as faculdades para terem uma performance incrível. Só com entusiasmo é que o vão fazer. E, em último lugar, recomeçar. Ou seja, depois de fazerem a interrupção da respiração, vão recomeçar a respirar. Os gregos antigos tinham um conhecimento, um ensinamento muito interessante, que dizia que sempre que nós inspiramos confiança, ou sempre que inspiramos com a ideia da confiança, nós enchemos-nos de confiança. Sempre que nós inspiramos com a ideia do entusiasmo, nós enchemos-nos de entusiasmo. Depois de neutralizarem as emoções, de fazerem uma reprogramação e de instalarem aquelas emoções que vos vão permitir uma melhor performance. Se começarem a respirar de forma lenta, profunda e consciente, vocês vão encher-se desse entusiasmo e vão estar muito mais preparados para qualquer tipo de desafio. Eu gostaria que vocês, com estas dicas, com este conhecimento, deixassem de ser fruto das consequências, daquilo que nos acontece durante o dia, e fossem à origem das coisas, à causa das causas, e pudessem ser causa da vossa realidade. Passassem a ser os arquitetos da vossa vida. Muito obrigado.